Então, amiguinhos, agora nós vamos cantar a musiquinha em ritmo de Natal, que é a musiquinha O PT morreu. Salve, salve, rapaziada. Sociologia marginal na área. Como é que tá todo mundo? Firmeza total? Então, mano, hoje a gente veio trocar uma ideia sobre um assunto que a grande mídia, os grandes meios de comunicação estão espalhando. Eles estão falando que o PT morreu. Que depois dessa eleição municipal que aconteceu agora, o PT acabou. Então, mano, a primeira coisa que a gente precisa saber é que não existe neutralidade. Ninguém é neutro, mano. O ser humano não é neutro, a gente é um ser político. Né? O que isso significa? A gente faz escolhas o tempo todo. Né? E fazer escolhas é um ato político. E isso, mano, quer dizer o quê? Que a gente é carregado de valores, mano. A gente é carregado de ideologias, né? De interesses de classe, de grupos. Então, quer dizer, não existe neutralidade. E isso quer dizer também, mano, que os jornais, né, as emissoras, elas não são neutras, né? As emissoras, as grandes emissoras, elas, por trás delas tem um dono, mano. E esse dono, ele defende o interesse, claro, né? Ele é um ser humano, ele faz escolhas, então ele tá lá defendendo interesses. E esse pessoal faz parte da classe alta, da elite, né? Claro, mano. O dono do SBT, que é o Silvio Santos, a família Roberto Marinho, que é da Globo. E é claro que eles vão defender os interesses da classe que eles fazem parte, da classe que eles pertencem, claro, né, mano? Então isso é importante a gente saber pra gente entender o que tá por trás dessa narrativa que o PT acabou, que o PT morreu. É necessário a gente entender que não há neutralidade nesses jornais, na verdade não há neutralidade no ser humano. Eu não tô sendo neutro também não, mano. Eu tô defendendo um lado, claro que eu tô defendendo um lado. A diferença é que eu vou usar a ciência política para tentar entender o que está acontecendo. Mas eu não sou neutro, claro que não. Realmente, mano, essa eleição aí que acabou há pouco tempo, o segundo turno, as eleições municipais, o PT não teve uma vitória relevante. Ele não foi o partido que mais ganhou. Ele não ganhou nenhuma prefeitura nas capitais. Quem se destacou nessas eleições são os partidos da direita tradicional, que a mídia, né, que essa mesma mídia que está falando que o PT acabou, é a que chama de centrão, mas na verdade é a direita tradicional, muito parecido com o Bolsonaro. A única diferença é que esses aí falam bonito. Esses partidos se destacaram, mas também isso não é novidade, tá certo? As eleições municipais, na maioria das vezes, né, na maioria das eleições, são esses partidos mesmo que se destacam. Isso também não é novidade nenhuma. Mas o PT, apesar de não ter conseguido uma vitória bem significativa nessas eleições municipais, ele continua sendo o partido mais importante da esquerda nacional. Continua sendo muito forte, tendo muito filiado, muita votação. Ele continua sendo o partido mais expressivo da esquerda brasileira. Mano, o PT continua muito forte, é um partido muito forte. Eu vou provar para vocês que realmente é. Né? Nas eleições de 2018, foi quando o Bolsonaro ganhou, né? A Zé Povinhada comemorou, falou que deu uma surra no PT, né? Falou que o PT tinha acabado, mas esse raciocínio deles é bem simplista e bem de torcedor mesmo, fraga. Eles estavam torcendo pro Bolsonaro, o Bolsonaro ganhou, eles foram lá e zoaram, falaram que acabaram com o PT. Mas se você for raciocinar
usando a ciência política, você vai ver que na verdade é justamente o contrário. Mano, o PT, nas eleições de 2018, quando conseguiu ir para o segundo turno, ele mostrou tanto que ele é sinistro. Pensa comigo, mano. O PT, ele ficou 13 anos no poder. 13 anos, ao contrário também, que Altos Mané fica falando 16. Não, mano. Temer não era do PT. Temer é outro partido. É o MDB. Mesmo ele sendo vice do PT, ele não é do PT. Entrou o Temer, o PT saiu. Né? Simples o raciocínio também. Mas o PT ficou 13 anos, de 2003 a 2016. Isso, qualquer governo que fique 13 anos no poder, ele vai se desgastar. Não tem jeito, ele vai se desgastar. É muito tempo no poder. E ainda, desde 2005, a mídia vem batendo pesado em cima do PT. Pesado mesmo, pesado. Chegando ainda perto de 2016, né, a surra da mídia ao PT foi muito maior ainda, ficou mais intenso. Ainda teve, querendo ou não, teve sim um envolvimento do PT na corrupção. A gente tem que assumir isso, até para a gente, né, aprimorar e melhorar. Claro que o PT, de longe, não é o partido mais corrupto do Brasil, igual a mídia fala, não é mesmo, mas infelizmente se envolveu sim na merda da corrupção. Não, e ainda, mano, para completar isso tudo, ainda rolou um impeachment, mano. Um impeachment bem falcatrua, né? Um impeachment que na verdade foi um golpe, mas teve. O PT ainda sofreu um impeachment. A Dilma, né, em 2016, ela ainda foi tirada do cargo. Não, então olha tudo que o PT passou, mano, né? Por isso tudo. Então, quer dizer, o PT, ele foi bombardeado por tudo isso que eu falei. E ainda, mano, não acabou. E ainda, pro Lula não participar da eleição de 2018, o sistema ainda prendeu o líder maior do partido, que é o Lula. Então, quer dizer, ainda para completar tudo isso aí, eles ainda prendem o candidato que estava liderando as pesquisas em 2018. Mano, aí é que a gente consegue perceber o poder do PT. Apesar disso tudo que eu falei, né, depois de somente 2 anos de golpe, que eles tiraram a Dilma, teve as eleições, né, presidenciais, e mesmo assim, o PT conseguiu ir para segundo turno com o Bolsonaro, mano. Aí que eu tô falando que o PT é gigantesco. E a elite sabe disso, mano. Né? A classe dominante, que não quer ver o PT de novo lá na presidência de jeito nenhum, sabe do que eu tô falando aqui agora. E essa elite, mano, é a mesma que tirou a Dilma, né? E a mesma que apoiou o Bolsonaro nas eleições de 2018. E é justamente saber que o PT é um partido forte, que eles necessitam acabar, né, exterminar o PT, se eles pensam em voltar pro poder, mano. Se a elite pensa em voltar pro poder, eles têm que terminar, eles têm que acabar com o PT de qualquer jeito. Aí você me fala assim, peraí, você acabou de falar que a elite ajudou a colocar o Bolsonaro no poder, como você está falando que agora a elite quer retornar ao poder? Mano, a questão do Bolsonaro não era isso que a elite estava imaginando quando eles tiraram a Dilma. A substituição da Dilma não era pro Bolsonaro, era para um candidato deles, Alckmin, tá certo? Naquela época era o Alckmin. Eu tenho um vídeo aí mais antigo que fala justo certinho como é que aconteceu, por que aconteceu isso. O Bolsonaro mais foi um efeito colateral que o golpe fez, né? Que o golpe gerou. Na verdade, o Bolsonaro é um efeito colateral que o golpe gerou. A elite não queria o Bolsonaro, queria o Alckmin, mas o Alckmin, eles viram que o Alckmin não valia de merda nenhuma. Eles perceberam isso, meteram o pé na bunda do Alckmin e apoiaram o Bolsonaro. Colocaram até o Paulo Guedes
né, no governo do Bolsonaro, justamente para garantir que o Bolsonaro ganhando, ele não ia zoar com a economia, né, de acordo com os interesses deles. Claro, né? Lembra disso, eles estão defendendo os interesses deles. O Bolsonaro, rapaziada, apesar do Guedes estar lá, o Guedes é um liberal, né? Ele quer Estado mínimo, ele quer privatizar tudo. Ele já falou aí, deu uma notícia aí na mídia que ele vai privatizar pelo menos 9 estatais ano que vem. Então a ideia dele é isso mesmo, é que é a ideia de acordo com a elite, de acordo com os grandes meios de comunicação. Você pode ver que eles não criticam o Paulo Guedes, eles criticam o Bolsonaro, mas o Paulo Guedes não. Apesar disso, mano, eles sabem que o Bolsonaro é um imbecil. Eles sabem que o Bolsonaro é um idiota, mano. E a questão, e essa idiotice dele, essa imbecilidade dele, acaba atrapalhando a fluidez do liberalismo, acaba brecando o liberalismo funcionar direitinho. Porque ele vem com essas bobagens de homofobia, nessa estupidez de racismo, de família tradicional, isso acaba atrapalhando que o liberalismo funcione de acordo com os interesses da classe dominante. E isso acaba fazendo, né, a elite perder dinheiro, mano. O Bolsonaro, ele nunca foi liberal. Aquele é um conservador burro, mano, né? Não passa disso. Ele nunca foi liberal. O pessoal que abraçou essa ideia, porque no Brasil tem essa bizarrice. O cara fala que ele é, como é que é? Conservador nos costumes e liberal na economia. Pra você ver que papo furado. Só que aí, irmão, que aí que tá o grande problema. A elite quer tirar o Bolsonaro, não gosta dele, sabe que ele é um imbecil, quer colocar um deles mesmo lá, tá certo? Mas o problema é que o Bolsonaro, ele tá no poder, né? Ele tem a máquina nas mãos. Ele é governo, mano. Além disso, ele tem uma base fanática e ignorante de 20% da população que tá com ele, pro que der e vier. Então, mano, sabendo disso, a elite sabe que o Bolsonaro já tá no segundo turno. O Bolsonaro é garantido o segundo turno para ele disputar. Então sobrou o quê? Sobrou quem vai disputar essa vaga para o segundo turno. O Bolsonaro já está lá, então sobrou mais um lugar. E esse lugar aqui que está sendo visado para essa elite aí parasita, para essa classe dominante que é dono dos meios de comunicação, dos grandes meios de comunicação. Então uma coisa está interligada à outra, mano. Mano, e não precisa ser muito inteligente para saber que é muito provável, que é muito mais fácil ir para segundo turno com o Bolsonaro um candidato do PT. Pô, se o Lula tiver ainda no combate, aí acabou, mano. Aí é o Bolsonaro e o PT. E a elite sabe disso, não tem jeito. Mas o Lula não vai ser candidato, porque eu tô ligado, a elite não vai permitir. Eles tiraram os direitos trabalhistas do Lula exatamente para não deixar, para não ter essa possibilidade de ele voltar. Então eles vão tirar o Lula, já tá fora do jogo. Infelizmente, viu, rapaziada? Fraga, infelizmente, o Lula é 1000 grau, gosto dele pra caralho, mas infelizmente a elite não vai deixar ele ser candidato. Eles não vão devolver os direitos políticos para ele. Mas mesmo assim, rapaziada, o candidato que o PT colocar lá, mesmo não sendo Lula, é muito provável, é muito mais fácil esse candidato ir pro segundo turno com o Bolsonaro. Aí você pode me falar assim, porra, mano, o que você tá falando isso aí? Você viu as eleições municipais aí, você mesmo acabou de falar que o PT não teve uma vitória significativa. Ô, mano, aí que é o negócio. As eleições municipais é totalmente diferente para uma eleição presidencial, totalmente, a lógica é outra. As pessoas votam com uma outra cabeça, com uma outra lógica. Ô, mano, isso tudo que eu falei explica a necessidade da mídia, né, dos grandes meios de comunicação, acabar com o PT, exterminar o PT, convencer a população que o PT morreu, que o PT acabou. Porque só assim, mano, só assim eles garantem, né, competir no segundo turno com o candidato deles. Isso explica até essa babação de ovo que surgiu a favor do Boulos
dos grandes meios de comunicação, da mídia. Né? Teve até uma revista da Isto É que teve o Boulos na capa, falando que ele né, elogiando ele, falando que ele era a nova esquerda do Brasil. Eu vi, mano, os grandes meios de comunicação elogiando o PSOL, né, falando bem do PSOL, mas isso tudo é o quê? É pensando nessa estratégia de tirar o PT de cena, acabar com o PT. Mano, e quando eu falo isso, eu não tô falando isso porque eu não gosto do PSOL, não, eu gosto do PSOL, tá? Eu sou de esquerda, irmão, independente do partido. Né? Eu voto em partidos de esquerda, tá ligado? Então eu votei aqui em BH para a prefeitura agora, na Áurea, do pessoal. Não é isso, eu tô falando como é que funciona o jogo. Né? A elite, mano, ele precisa tirar o PT do jogo para colocar um candidato deles, sendo ele o Dória, né, o Luciano Huck ou o Moro, não interessa. Eles sabem que para isso acontecer, eles têm que tirar o PT das eleições de 2022, mano. Não, quando eles estavam falando bem do Boulos, né, mano, que rolou uma campanha mesmo a favor do Boulos. Eu também, eu gosto muito do Boulos, acho o cara firmeza total, mas o engraçado foi ver a elite, né, os meios de comunicação elogiando o Boulos, Frank. A intenção deles, eles tinham uma intenção ali por trás, eles tinham uma estratégia. Não era fazer o Boulos ganhar a prefeitura de São Paulo, não, claro que não, eles não queriam isso não. É o que? É tornar o Boulos, colocar o Boulos em evidência para com isso o quê? Abafar o Lula, né, para tirar o Lula da jogada e colocar o Boulos como novo líder da esquerda nacional. Eu vi um cara da Globo News, mano, um repórter falando da Globo News, falando exatamente isso. Falando que o Boulos ia ser o novo Lula, que o PT já era, que o PT já era coisa do passado, que o PSOL era o novo protagonista da esquerda. E sabe por que disso, irmão? Porque eles sabem que o PSOL está crescendo, realmente está crescendo, mas ele nem chega perto ao poder que o PT tem. Ele não tem a estrutura que o PT tem, ele não tem a força que o PT tem no Brasil, ele não tem o apoio popular que o PT tem. Então, mano, eles pensam que a gente colocando o PSOL para disputar com um candidato nosso, fica muito mais fácil a gente vencer. E com isso a gente ir para o segundo turno com o Bolsonaro. E nisso a gente destrói o Bolsonaro. E assim eles finalizam o golpe que eles deram em 2016. Que através do efeito colateral que esse golpe gerou, né, veio o Bolsonaro que atrasou um tiquinho a finalização do golpe que eles querem agora dar um ponto final em 2022. Então o que está por trás dessa frase aí que o PT morreu, na verdade, é a certeza que o PT é muito forte e se o PT continuar sem ser exterminado, ele vai para segundo turno com o Bolsonaro. Deu para entender, rapaziada? Qual é que é? É nós, tamo junto, fiquem com Deus, dá uma curtida aí, já é? E é nós, meu irmão, tamo junto.